que é preciso saber para ser salvo? É importante isso? O que é preciso saber para ser salvo? Será que alguém se preocupa com a sua própria salvação? Ou será que salvação não tem a menor importância? Então, essa série nós dedicamos a estudar, eu chamo assim, o fundamental. Não é que está tudo na série, não. Tem muita coisa importante, a gente vai passar estudando a vida inteira. Aliás, vamos estudar toda a eternidade. Mas, nesta série atual, eu considero que o fundamental, eu até vou colocar de maneira diferente, aquilo que eu não posso deixar de saber para ser salvo, nós estamos estudando nessa série. Nada, nenhum dos temas aqui dessas quartas-feiras dá para deixar de entender, porque é fundamental. Recapitulando rapidamente, o primeiro tema que nós estudamos, como é que o mal entrou no mundo? E vimos que o mal era apenas uma possibilidade. E ele aconteceu pelo uso do livre-arbítrio, não de um anjo qualquer, mas do principal anjo do céu. Ele era chamado de portador de luz, Lúcifer. Ele usou do livre-arbítrio que Deus deu aos anjos e também nos deu, o mesmo livre-arbítrio que eu e você temos, e ele escolheu deliberadamente não obedecer a Deus. Mas uma coisa importante que eu não disse quando fiz o estudo, mas vou dizer hoje. Às vezes eu vou para casa dirigindo, e no carro eu vou me lembrando de coisas que eu deveria ter dito e não disse. E vou falar hoje sobre isso. Nós não podemos considerar a desobediência de Lúcifer da mesma maneira que nós consideramos a desobediência do ser humano hoje. Sabe por quê? Porque quando ele desobedeceu a Deus, ele não tinha a natureza que nós temos hoje, que é a natureza, a inclinação para o mal. Portanto, ele teve que ir contra a sua natureza para desobedecer a Deus. Deu para entender? Ele não tinha inclinação para o mal. Hoje nós temos a inclinação para o mal. Portanto, há uma tendência que nós herdamos, uma propensão para fazer o que está errado. Ele não tinha, então ele teve que lutar contra a sua natureza. O erro de Lúcifer foi muito mais grave. Muito mais grave. Isso não desculpa o nosso erro, também não estou justificando, mas eu estou dizendo que com ele a coisa foi muito mais séria. Através dele o mal entrou no mundo e atingiu os homens lá no Jardim do Éden, quando nós estudamos, quando é que os nossos representantes, também desobedecendo a Deus, foram e tiveram contato com o mal no local onde Deus havia proibido. Ele não tinha permissão para ter contato com o ser humano quando foi expulso para a terra. E mudou de nome. Deixou de chamar-se Lúcifer, o portador de luz, e passou a se chamar Satanás, que quer dizer o adversário, o inimigo. Ele não tinha permissão para ter acesso ao homem. Para que nós tivéssemos contato com o mal, havia necessidade de que houvesse uma desobediência. O casal desobedeceu a Deus, foi até o local onde não poderiam ir, e ali então Deus teve que permitir que o mal entrasse na natureza humana. E hoje ele é uma desgraça, porque eu e você nascemos com essa natureza e não temos como resolver esse problema. Estudamos isso. Aí vimos que após a entrada do mal e do pecado, Deus teve uma conversa com o casal e explicou a eles a gravidade do pecado e as consequências. Qual era a principal consequência do pecado? A morte. Eles sabiam o que era a morte? Não sabiam, nunca tinham visto a morte. Então Deus mandou matar um cordeirinho, eles mesmos tiveram que matar, por duas razões. Primeiro, para que eles vissem o que era a morte, eles nunca viram. E depois, Deus explicou que o pecado é algo tão grave, que o homem não tem mais como consertar. Somente ele, o próprio Deus, que mandaria ao mundo o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para vir morrer e pagar a penalidade do pecado, que é a morte. A pena tem que ser paga. E o próprio Filho de Deus viria aqui pagar a pena. Vamos chegar lá mais para diante, você vai entender melhor isso. Nós estamos avançando. Deus explicou o plano para o casal, para Adão e para Eva. E disse, olha, para vocês demonstrarem fé neste plano de salvação, vocês vão matar esse cordeiro, porque o cordeiro simboliza um animal inocente, ele não cometeu nenhum erro, e ele vai pagar com a morte. Para você crer que Jesus vai fazer isso, lá no futuro, quando ele vier a este mundo, você tem que matar o cordeiro cada vez que você pecar. Olha só que coisa.
Cada vez que pecar, no final do dia, leva lá o cordeiro inocente, confessa sobre a cabeça do cordeiro os seus pecados e você sacrifica o cordeiro. Deus queria que o homem tivesse uma experiência com o sangue do cordeiro, uma experiência ruim, porque você tem que matar um animal inocente. Deus queria que nós tivéssemos essa repugnância, que nós entendêssemos que o pecado atinge inocentes. E depois, Deus queria que entendêssemos que só há uma maneira de pagar a pena do pecado, é com o sangue, porque sangue representa a vida, e Jesus teria que dar a sua vida. Não há nenhuma outra forma de pagar a penalidade do pecado sem sangue, é preciso entender isso. Há pessoas que imaginam que o pecado pode ser pago de outra maneira, com obras, ou seja lá com o que for. Não, o pecado é só com sangue, só com o sacrifício da vida de Jesus. Daí estudávamos na quarta-feira passada, os filhos de Adão e Eva tiveram filhos, explicaram isso para os filhos, e eles, entendendo o plano, todos os dias, o que eles tinham que fazer? Levar o sacrifício lá e confessar os seus pecados. E aí nós vimos que os dois irmãos tiveram um comportamento diferente. Abel, agiu como Deus mandou, foi lá, levava o cordeirinho, oferecia, matava o cordeiro, e oferecia o sangue do cordeiro, como símbolo da sua fé no verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. O outro não, o outro se sentiu mais esperto, mais inteligente, achava que esse negócio de cordeiro é bobagem. Aí ele pegou, fez uma oferta do que? Ele era agricultor, levou da sua plantação, dos seus frutos, foi lá, fez uma cesta bonita para levar para Deus, para dizer assim: Senhor, olha, é a mesma coisa, ele dá o cordeiro e eu dou essa oferta aqui. E a Bíblia diz que Deus não recebeu nem Caim, nem a sua oferta. Não recebeu nenhum dos dois, o que é algo muito grave para nós, porque significa que, quando eu entrego para Deus, mesmo que seja de boa intenção, algo diferente do que Ele pede, Deus não aceita a minha oferta e nem a mim. Temos que ter cuidado. E o tema dessa noite é um tema perigosíssimo nessa área. Cuidado quando você entrega para Deus algo diferente do que Ele pediu. O ser humano tem muito disso. É tudo a mesma coisa, bobagem. Deus pediu isso, mas dá para fazer aquilo. Cuidado. Não recebeu nem Caim, nem a sua oferta. Uma lição para nós. Por quê? Porque o pagamento do pecado exigia a morte, sangue do cordeiro. Não adiantava levar frutos, por melhor que fossem. Isso não resgata a penalidade do pecado. E Ele quer que o ser humano entenda disso. Por quê? Porque hoje eu também preciso entender que só Jesus Cristo, só a morte dele no meu lugar é aceita no céu, como prova para a minha salvação. Nada que eu faça de bom nessa terra vai me dar direito à salvação. Nada. Nada. As obras servem para uma outra coisa, que a gente vai estudar também. Mas as obras não servem para conquistar a salvação. As obras não servem para isso. Isso está ficando claro? Essa noite, o que nós vamos estudar nesses poucos minutos? Chegamos então após a descendência de Abel e a descendência de Caim. Ali fica bem clara a divisão do mundo. A igreja de Deus, aqueles que são fiéis, que são obedientes, e através da descendência de Caim, aqueles que são infiéis e desobedientes. Até hoje o mundo é dividido nesses dois grupos. Você pode encontrar, segundo estatísticas da ONU, nós devemos ter no mundo hoje mais de 5.000 denominações religiosas diferentes. Você tem noção do que é isso? No mundo, só no Brasil, se você andar em São Paulo, aqui você vai a cada esquina e assim, igreja do evangelho de não sei o que, igreja do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja da justiça de Deus, igreja do verbo, é ou não é? São mais de 5.000 denominações, mas na Bíblia você só encontra duas. Na Bíblia você encontra os que são fiéis a Deus e os que não são fiéis. Percebe no que se divide a religião? Não importa o nome, a tábua que está na frente da igreja, o letreiro, não importa. É quem é fiel a Deus e quem não é. A gente precisa entender isso. São só duas religiões na Bíblia. A igreja de Deus e a igreja que não é de Deus. E Ele não identifica pelo nome. Então não adianta você ficar procurando igreja pelo nome, porque a Bíblia não identifica assim. Ele identifica por características. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a característica. E esse negócio de guardar o mandamento é o tema de hoje. Por quê? Porque logo após, Deus tinha que lembrar a descendência de Caim e Abel, os mandamentos que já existiam desde a eternidade lá no céu. Tem gente que pensa
e não é pouca gente, que os mandamentos surgiram lá no Monte Sinai, quando Deus entregou as tábuas de pedra para Moisés, nas quais ele escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo, o próprio dedo de Deus. Nós vamos ler já já esse verso. Tem gente que pensa, bom, ali surgiram os mandamentos e foram dados ao povo de Israel, aos judeus. Que erro, que engano. Isso é uma bobagem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Lúcifer pecou, a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, Caim pecou, e o que é pecado? O que é pecado? A Bíblia define o pecado. Transgressão da lei. Se Lúcifer pecou, o que havia no céu para que ele pudesse pecar? Uma lei que foi transgredida. O que tinha que haver para Adão pecar? Uma lei, Caim, Abel, todos. Portanto, a lei sempre existiu. O que Deus fez foi relembrar, repisar, foi escrever aquilo que era comunicado verbalmente. Ele comunicava verbalmente. Deus contou a sua lei para Adão e Eva, que contavam para os filhos. A transmissão, ela era verbal. Chegou um ponto que o povo se afastou tanto dos princípios de Deus, que Deus falou assim: Moisés, vem cá, sobe aqui, eu vou escrever aqui com o meu dedo, e você vai colocar essas tábuas, leva lá para baixo e mostra para o povo, porque agora eu vou botar no papel, na pedra, né? Deu para entender? A lei já existia, sempre existiu. Deus escreveu para lembrar, para mostrar para o povo como eles estavam se esquecendo. É por isso que o quarto mandamento começa com esse verbo, né? Lembra-te do dia do sábado. Você pode lembrar daquilo que você não sabe? Deus só estava relembrando. Então a lei não surge ali, é uma bobagem achar que a lei surge ali. Para o povo judeu, a lei sempre existiu para a humanidade, para os anjos e para os homens. Todos estão incluídos nela. Dito isto, eu quero começar a falar sobre a lei com uma pergunta fundamental. Eu passei essa semana pensando num pensamento principal para dirigir o nosso estudo essa noite. E consegui chegar no que eu queria, que é uma pergunta fundamental para nós hoje. É preciso fazer uma distinção entre, presta atenção nisso, entre o que é preciso fazer para ser moral e o que é preciso fazer para ser salvo. Deu para entender? O que é que eu preciso fazer para ser um homem moral, ético, correto, e o que eu preciso fazer para ser salvo? É outra conversa. Tem gente que confunde isso. Amigo, para você ser ético é uma coisa, para você se salvar é outra. Se eu confundir as duas coisas, eu corro o risco de perder minha salvação. Então, o objetivo do estudo dessa série é o que eu preciso saber para ser salvo. A lei de Deus, que nós vamos ver agora, me mostra o que eu preciso saber para ser salvo. Deu para entender a diferença? É fundamental você entender isso. Nós estamos falando de salvação aqui, não estamos falando de ética, salvação. Portanto, vamos ler aqui, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, e vamos ler aqui rapidamente os 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra. Êxodo 20, verso 1. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Para aqui. Antes de começar a escrever os 10 mandamentos, Deus disse algo fundamental. Ele se apresentou e disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, tirei lá da escravidão, e Egito aqui é símbolo de pecado. Primeiro Deus revela o que ele já fez, tirou o povo da escravidão, do pecado, e ele diz assim: agora que você está salvo do pecado, olha o que você tem que fazer, anota aí. Percebe? A lei ela é dada não para que o povo fosse salvo do pecado, já estava salvo.
A lei foi dada para os salvos. Ela não é para se salvar, é para quem já está salvo. E tem gente que comete um erro danado, que diz que guardar a lei é legalismo, que é para se salvar. Deus já explicou que não. Deus já mostrou que não. Primeiro ele salvou o povo, depois ele mandou guardar a lei. Faço a pergunta: aquele que é salvo pela graça está dispensado de guardar a lei? A resposta é não, e a maioria do mundo cristão acha que sim. Ah, eu sou salvo pela graça, não precisa mais guardar os mandamentos. A maioria das religiões pensa assim. Mas Deus está explicando aqui que não. Ele deu a lei depois de ter salvado o povo. O povo já estava salvo. Tirou do Egito, tirou da terra da escravidão. É claro aqui. Então vamos ver o que eu salvo pela fé em Jesus Cristo, salvo pela fé em Cristo. O que eu preciso fazer depois de estar salvo? Aí ele disse o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o verso 3. Êxodo 20, verso 3. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui é o segundo mandamento, que fala sobre a proibição de adoração de imagens. A Bíblia é clara, não devemos ter imagens nem adorá-las, de jeito nenhum. Ah, meu santo isso, ah, meu santo daquilo, ah, minha imagem do santo tal, ah, meu santinho que está na carteira. Deus proíbe isto claramente. Nós não vamos aqui dizer as razões, porque já estudamos há uma série inteira. Quem não sabe, temos todos os DVDs aí para você saber a razão. Hoje só vamos ler os mandamentos. Mas o segundo mandamento proíbe a adoração de imagens e de santos, claramente. E nós conhecemos denominações religiosas, não vamos entrar no mérito, que exploram as imagens. Você conhece, eu também. Que vendem imagens e ganham fortunas. E é um mandamento, claro, de Deus. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O uso do nome de Deus de maneira leviana, maneira fútil. Quarto mandamento: eita, esse aqui, né? Esse é o problema para a maioria das religiões. Mas o mandamento está claro aqui. Lembra-te do dia do... O que está escrito na sua Bíblia? Tem alguma Bíblia escrita, lembra-te do dia do domingo? Tem alguma Bíblia escrita aí? O mandamento é para lembrar-se do dia do... Para o santificar. Qual é o dia santo? É o sábado ou o domingo para Deus? Se eu guardo o domingo e diz assim, é a mesma coisa, eu não estou levando a cesta de frutas para Deus ao invés de cordeiro? Deus aceita a minha oferta? Deus mandou santificar o sábado, não mandou santificar outro dia. Esse é o mandamento. O sábado. Verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O dia santo, abençoado, separado, foi o sábado. Esse é o dia que Deus mandou guardar, e é um dos 10 mandamentos. Verso 12. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Olha só, aqui é interessante, a Bíblia fala em não cobiçar, mas esse termo é mais profundo, porque existe uma diferença entre inveja e cobiça. Vocês sabem a diferença entre cobiça e inveja? Cobiçar é você querer o que o outro tem.
Então você cobiça o carro do outro, você cobiça a casa, isso é cobiçar. Você quer o que a outra pessoa tem, isso é cobiça. E inveja é diferente, não é você querer o que o outro tem. Na inveja você não quer que o outro tenha. É um sentimento mais rasteiro ainda. Na cobiça eu quero o carro do meu vizinho. Na inveja eu não quero que ele tenha, então como ele tem eu vou lá e risco com parafuso. Isso é inveja. O mandamento contempla as duas formas. As duas. Uma outra coisa que chama a atenção é que a maioria dos mandamentos começa com a palavra não. Não matarás, não cobiçarás, não furtarás. Tem gente que fala assim, mas que coisa chata, não pode fazer nada. Tem gente que fala assim, tudo que é bom não pode. O melhor não pode. E vem nisso um Deus tirano, vem nisso um Deus que quer tirar o nosso prazer, que quer tirar a graça da vida, mas não consegue enxergar que essa é manifestação de amor. Às vezes só quando a gente dá exemplo é que as pessoas conseguem entender. Eu gosto dos exemplos, das histórias. O sujeito estava fazendeiro, chega lá um oficial do governo e diz que, com seu crachá, e diz que ele veio fazer uma vistoria naquela fazenda, porque há uma denúncia de que em algum lugar ali na fazenda haveria plantação de maconha. Aí o fazendeiro disse, não, tudo bem, o senhor pode ficar à vontade, o senhor vistoriar, pode vistoriar à vontade, só não vai naquele canto lá da direita, naqueles terrenos lá no fundo, não vai lá. O oficial falou assim, o senhor está pensando que o senhor está falando com quem? Está vendo esse crachá aqui? Sou oficial do governo, eu não preciso da sua autorização para ir a lugar nenhum. Eu vou onde eu quiser, esse crachá me permite fazer o que eu quiser aqui. Quem é o senhor para dizer onde eu vou ou não vou? O senhor está me entendendo? O fazendeiro ficou quieto, baixou a cabeça, foi para dentro de casa e deixou lá o homem fazendo o trabalho dele. Deu uns 10 minutos, ele começou a ouvir uma gritaria, gritos e gritos. Chegou na janela, o oficial correndo, atrás dele o Santa Gertrudes, o touro mais feroz lá da fazenda. E cada vez o touro estava chegando mais perto dele. E ele correndo, o touro chegando, ele ficou apavorado, o fazendeiro, correu lá para a cerca e gritou para o oficial do governo assim, o crachá, mostra o seu crachá para ele. Percebe o não de Deus? Deus fala assim, não faz isso, não vai ali. Se eu quiser eu vou, por que eu não posso ir? A gente está falando para Deus, está vendo meu crachá? É ou não é o ser humano? A gente fica mostrando o crachá para Deus. Sabe qual é o nosso crachá? A nossa vontade, a nossa cabeça, aquilo que a gente acha que é certo. Esse é o nosso crachá. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Esse é o nosso crachá. Aí a gente fica mostrando para Deus. E Deus está dizendo, ó, não faz. Se desobedecer, vai ser pior para você. Você percebe que o não é um não de amor? É um não que nos protege. Mas a gente quer fazer de acordo com a nossa cabeça. A gente vive mostrando o crachá para Deus, né? A gente pode fazer. Aí depois, a gente vive correndo dos touros da vida, e quando o touro vem atrás, a gente ergue a cabeça e fala, ai meu Deus, né? Na hora do aperto, a gente lembra de Deus. Mas Deus falou, não faz isso, não faz aquilo. Olha, a Bíblia chama de os 10 mandamentos. Mandamentos de Deus. Mas tem gente que mudou o nome. Tem gente que disse que isso era lá para o Velho Testamento, para Israel. Hoje não, hoje são as 10 sugestões de Deus. Hoje não é mais mandamento, é sugestão, né? Você faz se você quiser, se você achar legal. É uma sugestão, tem gente que vive assim, né? Como se fosse só uma sugestão. Você segue se você achar que é bom, senão você faz outra coisa. Deus diz assim, ó, não adulterar. O que é adultério para a Bíblia? Hein? O que é adultério? Porque as pessoas que não sabem definir isso ficam meio complicadas. Adultério é toda a relação com aquela pessoa que não é, com quem você não é casado. Isso é adultério. Solteiro pratica adultério? Sim ou não? Não? Se você sai com a sua namorada e você não é casado com ela e vai para o motel, isso é adultério? Pela Bíblia é adultério também. Pode chamar de fornicação, qualquer outro nome. No fundo, você mistura na panela, dá mesmo. Deu para entender o princípio de Deus? A relação de intimidade, a relação sexual foi criada para ser praticada dentro dos limites do casamento. Ponto. O homem que inventou.
test drive. Vou casar com aquela garota, vou fazer um test drive, né? Porque, e se não for legal? Gente, a gente ouve gente instruindo as pessoas falando isso. Não, tem que praticar antes, porque precisa ver se vai dar certo, né? Precisa ver se vai dar liga, coisa de pele. Então é test drive. Test drive, né? Você gostou, leva, não gostou, deixa, aí experimenta outra. Tem gente fazendo test drive, ó. Mas Deus falou que não é para ter relação fora do círculo do casamento, dos limites do casamento. Aí vem o homem e começa, não, mas não é possível. Se você está aqui com uma, não está dando certo, larga e pega outra. Você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz. Então, tem gente que casa 8, 10, 15, 30 vezes. Precisa ser feliz. Não está legal, troca. É como se fosse sapato, né? Está apertando, põe outro novo. O sapato já está usado. Tem um sapato novo na vitrine, vai lá e pega. É assim que tem gente que se relaciona com os outros. Está numa relação, já está barrigudo, está careca, está não sei. Vou pegar um saladinho. Nós estamos rindo, né? Será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Mas as pessoas dizem, seja feliz. Olha, você precisa ser feliz. Se não está bem, larga. Não é isso que ensina? Não tá, é melhor largar. É melhor para os filhos também, porque eles vão ser mais felizes. Mas Deus diz que não é assim que funciona, não. Olha só, Mateus capítulo 5, aí vem Jesus Cristo. Dizem que Jesus veio e aliviou, né? Acabou com a lei, não precisa mais. Novo Testamento é tudo festa, tudo pode. Todo mundo salvo em Jesus, aí pode fazer o que quer, né? Tem gente que acha que o Novo Testamento é uma beleza. Todo mundo dispensado, pode fazer o que quiser, né? A lei era para Israel. Aí vem Jesus, a quem eles atribuem a mudança, mas só que Jesus fala uma coisa diferente disso. Mateus 5, olha o que Jesus falou no verso 27 ao 30. Ele disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. De que ele está falando? Por que ele falou o que foi dito aos antigos? Porque essa lei era nova? Ela sempre existiu? Ele lembrou a lei para os homens, né? Já estamos no Novo Testamento, e ele está lembrando a lei. Ele falou, vocês ouviram? Não cometerás adultério. Aí eu disse aqui, que cometer adultério é manter relação fora do casamento. Mas sabe o que Jesus está falando? Não, Mauro, você está errado. Jesus está me corrigindo. Porque ele vai explicar melhor. Verso 28. Ele diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Agora complicou. Já é difícil evitar do jeito que a gente pensava que era, né? Só não pode manter relação sexual. Mas Jesus vem e fala assim, o adultério, ele não se limita aos atos exteriores, ao comportamento. Deus está dizendo, Jesus está dizendo que os mandamentos, eles não ficam só na parte do exterior das pessoas, só nos comportamentos. Está dizendo que os mandamentos atingem também, alcançam as intenções, os pensamentos. Porque ele diz que aquele que olhar para uma mulher que não seja sua, com intenção impura, está cometendo adultério. Jesus aliviou a lei ou mostrou um caráter mais profundo dela? O que vocês acham? Tem gente que diz que ele aboliu. Você consegue entender isso? Depois que Jesus ensina isso, você consegue entender que ele acabou com a lei? Ele está ensinando isso aqui para dizer que a lei vai ser abolida? Não precisa mais? Você consegue engolir essa? Mas tem gente ensinando isso. Igrejas que têm essa doutrina. Não precisa mais. A graça cobre isso aqui. Que absurdo. Graça é uma coisa. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Graça é uma coisa, não tem nada a ver com isso aqui. A lei, ela é eterna. Eu até quero dizer uma coisa para vocês sobre a intenção do pensamento. Eu até falava disso aí esse fim de semana passado. Como é difícil a gente controlar a mente, né? É um trabalho que às vezes demora anos para você dominar a sua mente, para você se libertar da liberdade que você deu para a sua mente para pensar o que ela quer. A gente vai, desde a adolescência, vai dando essa liberdade, vai dando linha para a pipa. Aí lá na maturidade, você se converte, aí você quer controlar a tua mente. Amigo, é complicado.
Porque ela foi treinada para ter liberdade, para ir onde não deve, para pensar o que não deve. É um processo difícil você dominar a sua mente. Você não vai conseguir. Esse é um trabalho para Jesus. Então, eu penso assim, isso valeu para mim. Quem não quer comprar na loja de Satanás, não fica olhando as suas vitrines. Você entendeu? Se você não quer comprar na loja de Satanás, não fica olhando as suas vitrines. Qual é a função de uma vitrine? Despertar o desejo em comprar o produto. Essa é a função da vitrine. Satanás tem suas vitrines nesse mundo para te despertar o desejo. Se você não quer fazer, se a sua decisão é não fazer, não fica olhando as vitrines, porque é difícil você não fazer sendo despertado a fazer. Aí tem cristão que decidiu seguir os mandamentos com seriedade, decidiu ser uma pessoa fiel no casamento, a esposa e tal. Aí ele faz isso, mas durante o dia ele dá suas escapadinhas para ler as revistas, ver os filminhos. Ele fica na vitrine de Satanás o dia inteiro, depois ele quer ser fiel. Fica lendo o que não presta, o que não deve. Fica na televisão só assistindo aquilo que estimula. Aliás, é difícil você ver televisão hoje em dia, né? É difícil. Você vai mudando de canal, cada canal, aí é um comercial, piora mais ainda, você não sabe. Eu costumo dizer o seguinte, como é difícil ser cristão no mundo que nós estamos vivendo. E olha, não é que a gente queira fazer diferença, mas é mais difícil para o homem do que para a mulher nesse aspecto. O homem, ele é bombardeado. Vocês, mulheres, se coloquem na posição de um homem hoje que quer ser cristão. E ele não tem para onde olhar. Porque na rua, no outdoor, qualquer lugar, para onde você olha querendo ser cristão? Se você não quer olhar na vitrine de Satanás, para onde você olha? Se coloca no lugar de um homem cristão. Como é fácil julgar, né? Às vezes as pessoas julgam, né? É cristão, olha do jeito que ele olha aquilo que ele brincou. É fácil julgar, né? Como é difícil ser cristão. Tem que andar muito com Jesus para você conseguir. Tem gente que quer desistir, não desiste não, meu amigo. Não desiste não, a gente vai chegar lá. A cada dia, Deus vai limpando um pouco do pecado que está na nossa mente. Esse é um trabalho para uma vida inteira. Limpar a mente é um trabalho para uma vida, chama-se santificação. E a gente não pode desistir. Se você julga com facilidade um irmão, porque você acha que ele tem pensamentos impuros, seja mais misericordioso. Seja mais misericordioso. Não julgue o seu irmão quando ele é fraco numa coisa e você é forte naquele ponto. Isso é covardia. Vou dar um exemplo. Eu nunca usei droga na minha vida. Nunca experimentei. Não sei o gosto de um cigarro de maconha. Não sei. Às vezes a molecada goza, né? Porque entra num certo lugar e a gente, pô, que cheiro estranho, né? Aí o molequinho, às vezes de 10 anos, fala, isso aí é cheiro de maconha, tio. Ele sabe, eu não sei. Porque eu não conheço o cheiro de maconha. Para mim aquele é um cheiro estranho. Então, imagine, eu nunca usei droga e vou olhar para um rapaz que é dependente e vou falar, esse cara é sem vergonha, pô, não tem força de vontade, pô, toda vez está ali com esse negócio e volta e faz, pô, esse cara não tem brios. Fácil julgar, né? Julgar o ponto fraco dele no ponto que eu sou forte. Como é fácil? Sabe como é que a gente tem que fazer? Olhar para o ponto fraco dele e pensar no seu. Pô, ele é fraco naquilo, mas eu sou aqui. Então a droga para ele é mulher para mim. Aí você vai entender o problema dele. Então quando você for criticar um irmão, cuidado. Porque se você acha que ele é fraco num ponto, pensa no teu ponto fraco. E você vai ver a dificuldade dele. Cada um tem o seu problema. Cada um tem a sua pedra para tropeçar. Vamos, para começar a terminar? Já que a lei de Deus está em vigor, e nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus, não há dúvida, gente. Jamais nós vamos ensinar que alguém vai se salvar por guardar a lei de Deus. Jamais. Isso é antibíblico. Você não vai ouvir isso aqui. Ninguém se salva por guardar a lei de Deus. Ponto. Não se discute isso. A salvação sempre foi no Velho Testamento e sempre será pela fé em Jesus. Não houve mudança no Novo Testamento. A salvação é pela fé e ponto. Eu repito isso, chego a ser insistente, porque a gente fala, e de repente você ainda entromba com gente que fala assim, mas vocês falam que tem que guardar os mandamentos, isso aí é legalismo. Dá vontade de dizer assim, escuta, você tirou a cera do ouvido. Você tem cera no ouvido?
Você não presta atenção no que a gente está falando? Eu vou repetir: ninguém é salvo por guardar a lei de Deus, ponto. Então, Mauro, explica isso. O problema está na função da lei. Qual é a função? Ela não foi abolida. A questão é que ela tem uma função diferente do que as pessoas imaginam que ela tenha. Ou seja, a função da lei de Deus não é e nunca foi salvar. A função da lei não é salvar. Por quê? Quem me salva é Jesus. Portanto, a função que Deus colocou a lei para nós não é para nos salvar. Aí, abre comigo Tiago capítulo 1, que aqui ele vai dar um vislumbre do qual a função exata da lei. Tiago capítulo 1. Diz lá, assim, ó. Vou ler o verso 22, que diz assim. Acharam? Para começar a terminar. Sede cumpridores da palavra e não somente, o que diz aí? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Qual é a diferença aqui desse verso, dizer sede cumpridores e não ouvintes? Qual é a diferença? Porque tem gente que ouve a palavra de Deus, conhece, sabe tudo, sabe de cor, mas não faz. Então a Bíblia diz: ó, você é um ouvinte, você sabe, mas você não faz. E não adianta saber, tem que fazer. E aí ele diz assim, verso 23, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no, o que diz aí? Espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Para aqui. É muito interessante, Tiago, inspirado, disse que a lei é como um espelho. Por que ele falou isso? Porque agora nós vamos entender a função da lei. Espelho, vamos imaginar que eu estou com o meu rosto sujo aqui. Sujei, passei a mão ali no carro, sujei meu rosto. Eu consigo ver que eu estou com o rosto sujo? Você fica andando na rua e todo mundo rindo de você, né? Você está com a cara suja e você não está vendo. Pecado é assim. Pecado é uma sujeira. E é interessante que o pecador, ele não vê que ele está sujo e ele não admite. E também não gosta que ninguém fale. Você gosta que alguém diga assim: você é um pecador? Assim, ninguém gosta disso. Tem gente que chega e olha para você e fala: Mauro, você está com o rosto sujo. E eu posso dizer assim: estou nada, você que está. Para que serve o espelho? Quando eu olho no espelho, aí eu vejo que o meu rosto está sujo. É o espelho que me mostra. Não adianta os outros ficarem falando. O espelho me mostra. A lei de Deus é comparada a um espelho por quê? Porque é ela que revela o meu pecado. Quando eu olho para a lei, não ter outros deuses, não adorarem mais, não tomar o nome de Deus em vão, ter que guardar o sábado, não matar, não roubar. Quando eu olho, não adulterar nem em pensamento. Quando eu vejo na lei e olho para a minha vida, eu vejo que eu estou sujo pelo pecado. A lei me mostrou que eu estou sujo. Percebe? Então a lei é um espelho. Olha o erro de algumas pessoas. Se você tentar mudar a função do espelho, a função do espelho é só mostrar. Agora imagine, eu olhei para o espelho e vi que meu rosto está sujo. Já vi. Aí eu pego o espelho e faço assim, para limpar. Limpa. É a mesma coisa que você tentar se limpar com a lei. Ela não tem essa função de limpar. Ela só mostra, mas ela não tira o pecado. O espelho mostra que eu preciso usar o que para limpar? Água. A água representa quem? Jesus Cristo. Então qual é a função do espelho? Mostrar que eu preciso usar água para limpar o meu rosto que está sujo. Qual é a função da lei? Mostrar que eu preciso de Jesus para me limpar. Então, por isso que lá em Romanos 10, verso 4, diz que a lei conduz a Cristo. Qual é a finalidade da lei? Me salvar? Não, ela me leva para quem me salva. Então olha a bobagem quando alguém diz assim: não precisa mais da lei, ela foi abolida. Olha a bobagem. Eu elimino o único elemento que me mostra que eu preciso de Jesus. Você já viu um evangelho assim? Um evangelho que elimina a única maneira de eu saber que eu preciso de Jesus? Desculpem alguns irmãos sinceros de outras denominações, mas que bobagem, que incoerência. Você eliminar o que me mostra que eu preciso de Jesus para me salvar. Portanto, a lei sempre vai existir até Jesus voltar, porque ela é que me mostra que eu preciso dele. O dia que não tiver mais lei, não tem quem me mostre que eu tenha pecado. Ora, se eu não tenho pecado, há necessidade de perdão onde não há pecado?
Paulo diz, eu não conheceria o pecado não fosse a lei. Ele diz, eu não conheceria o pecado se não fosse a lei. Então que bobagem você dizer que a lei foi abolida por Jesus. Ela tem outra função, não é salvar, é mostrar que eu preciso dele. É o elemento, um dos elementos mais poderosos do Evangelho, se não o mais, é a lei. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, as pessoas falam da graça, e a graça, estão percebendo que a graça não tem nada a ver com a lei é uma coisa, a graça é outra. Eu vou tentar mostrar aqui, às vezes a gente usa os exemplos para tentar mostrar isso. Graça, o que é graça? Uma ilustração simples, graça é a mão de Deus estendida para o homem, isso é graça. Deus estende a sua mão para o homem, graça. O que é fé? A mão do homem estendida para alcançar a mão de Deus. Deu para entender? Graça, a mão de Deus para pegar a mão do homem. Fé, a mão do homem para pegar a mão de Deus. Só que tem o pecado no meio. Dá para ter contato com Deus com o pecado no meio? Aí o que a Bíblia diz? Quem é o nosso intercessor? O único mediador entre Deus e o homem? Jesus Cristo. Jesus pega na minha mão e pega na mão de Deus. Percebe? Jesus pega na mão de Deus a graça e pega na minha mão. Ele une o homem a Deus. Se você guardar isso, você não vai ter mais dificuldade. Percebe? Jesus Cristo. Não fosse Jesus, a minha mão jamais alcançaria a mão de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Ele reconciliou, Deus se reconciliou conosco através da morte de Jesus. Eu posso tocar na mão de Deus através da mão de Jesus. Somente por Jesus eu posso ir ao Pai. Nenhum outro nome há em que eu possa obter salvação, a não ser em Jesus Cristo. Ele faz a ponte. Ele é o mediador, ele é o intermediário. Portanto, nada tem a ver graça com lei, nada a ver coisas diferentes. A graça é obter o perdão. Agora eu pergunto, é possível você obter perdão se não tem pecado? Você já viu perdão sem ofensa? Há pecado sem transgressão? O que é transgressão? O que é pecado? Transgressão da lei. Se a lei foi abolida, não existe mais transgressão, então não tem pecado. Se não tem pecado, eu não preciso de perdão. Se eu não preciso de perdão, eu não preciso de Salvador. Você quebrou o Evangelho, você arrebentou as pernas do Evangelho. Não preciso de Salvador. É só quando a lei me diz que eu sou um pecador, que eu sei que eu preciso de um Salvador. Para receber a graça, eu preciso da lei. Vou dar um exemplo. Em alguns estados americanos existe a pena de morte. Também existe a possibilidade de, em determinados dias festivos, o governador, porque essa questão é estadual, não é federal, o governador de determinado estado onde há a pena de morte, ele pode perdoar o criminoso, é o chamado perdão judicial. Ele perdoa. Aliás, isso vem lá no tempo de Jesus, alguém se lembra? O que Pilatos quis fazer? Quis dar o perdão judicial trocando, oferecendo no lugar de Jesus, quem que ele ofereceu? Percebe? Isso já vem lá da época, bem antigo. Ainda existe isso. Agora você imagina o seguinte, o sujeito está condenado à morte, e aí o governador vem e diz assim, eu te dou o perdão judicial nessa data. Aí ele é liberado. Tira o cara da cadeia e põe o cara na rua. O cara se pega no meio da rua, perdoado. Aí, perdoado, esse homem foi salvo pela graça ou pela lei? Como é que ele foi salvo? A lei o condenava, ele tinha que cumprir mais 20 anos de pena de morte, ele tinha que cumprir. Pela lei ele estava condenado à morte, deu para entender? Nossa situação. Aí veio o governador e deu a ele o quê? A graça, ele foi salvo pela... Aí ele está salvo pela graça no meio da rua, aí ele fala assim, bom, agora eu estou salvo pela graça, eu posso voltar a matar uma pessoa, porque eu fui salvo pela graça. Eu não preciso mais guardar a lei, eu posso matar. Então ele foi perdoado para continuar cometendo delito? Foi para isso que ele foi perdoado? Então eu e você somos perdoados para continuar cometendo pecado, é isso? Estou liberado? Que evangelho é esse que se prega por aí? Qual a coerência disso? Perdão não é
A graça não significa uma licença para desobedecer. Tem gente que pensa que graça é licença para desobedecer. Pronto, olha, estou devidamente licenciado pelo céu, então eu tenho aqui o direito, porque eu creio em Jesus como Salvador, eu estou liberado da lei, estou acima da lei, posso fazer o que eu quiser agora, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. E aí eu posso fazer o que eu quiser. E durma-se com esse barulho. Vamos encerrar. Essa lei que Deus deu ao homem desde lá no início da criação, e depois ela foi reiterada no Sinai, como nós vimos hoje, ela foi reiterada. Deus escreveu com seu dedo em tábuas para que o homem lesse e não se esquecesse de novo. Essa lei tem uma outra razão que nós vamos ver na próxima quarta-feira. Ela será a regra do nosso julgamento. E como havia aquela cerimônia naquele tempo, para manifestar a fé em Jesus, qual era a cerimônia que nós vimos? O que tinha que fazer? Matar o cordeiro. Aí Deus vai instituir, Ele vai criar um ponto de encontro. Você sabia que Deus tinha um ponto de encontro com o seu povo e ainda continua tendo? Você sabia disso? Você não sabe disso? Você não sabe que Deus tem um ponto de encontro com você? Se você não sabe, você tem que vir na próxima quarta-feira saber onde é e onde era. Onde Deus marcou encontro com o seu povo. Tinha um lugar que Ele marcou para encontrar o seu povo. Isso é muito legal. Quarta-feira que vem, vocês vão ver a importância da lei nesse contexto. Na próxima quarta. Eu quero encerrar uma história que faz muito tempo que eu não conto, mas eu acho muito boa, e essa tem tudo a ver com o tema dessa noite. É a história daquele cidadão que ia fazer uma viagem, ele tinha medo de avião, então ele resolveu comprar passagem de ônibus na rodoviária, ia para o Rio. Comprou a passagem de ônibus. Enquanto o ônibus não saía, ele foi lá na lanchonete, comprou um pacote de biscoito, de chocolate recheado assim, da Balduco e tal. Comercial nesse horário aqui é caro, hein? A Balduco precisa pagar um comercial aqui. Comprou, entrou no ônibus, colocou as suas malas ali no bagageiro do ônibus, colocou ali um pacote de biscoito ali em cima, viu que ainda faltavam uns 5 minutos, viu que dava tempo de ir ao banheiro, desceu e foi ao banheiro. Quando ele voltou, ele conheceu o seu colega de viagem, poltrona ao lado, um hippie, um baita de um cara forte, camiseta regata, aquelas tatuagens no braço, cheio de brinco, lendo um gibi, mascando chiclete. Ele olhou, pediu licença, sentou assim apertado lá do hippie, né? E o hippie todo, tudo bem, hein? Só que aí ele viu uma coisa que ele ficou furioso. Ele viu que o hippie tinha aberto o pacote de biscoito e estava comendo. Ele falou, pô, mas é muito cara de pau. Aí o hippie pegava o biscoito, comia, olhava para ele, dava aquela risadinha. Aí ele não conversou, ele achou que era muita ousadia, meteu a mão no pacote assim, pegou um biscoito, botou na boca e começou a morder também, olhando para o hippie. Aí o hippie olhava para ele, tudo bem? E pegava mais um biscoito do hippie, botava na boca e comia. Ele falou, mas o cara é muito cara de pau. E aí ele pegava um outro biscoito também e botava na boca. E assim eles iam indo pela viagem, ele só vendo. E ele comia, o hippie comia. Ele foi ficando num estado de nervo, porque o hippie, tranquilo, lendo a sua revista, estava nem aí. Até que ficou o último biscoito no pacote. O último biscoito, ele pensou assim, ele não vai ser cara de pau de comer o meu último biscoito. Ele ficou naquela, esperando, não pegava, e a viagem foi indo, e o hippie quieto. Daqui a pouco, lá pelas tantas, o hippie mete a mão no pacote, ele ficou olhando. O hippie pegou o biscoito, partia ao meio, botou metade na boca e deixou metade no pacote. Ele falou, mas ele é muito cara de pau. Aí ele pegou outra metade, botou na boca, mastigou assim, pegou o papel, amassou todo, jogou no chão do ônibus, ficou olhando com aquela cara para o hippie olhava para ele, lia a revista, assim, chegou na parada, ele ficou em pé, falou, vamos tomar alguma atitude, mas o hippie era enorme, de forte, o que eu vou fazer? E nervoso assim, aí ele parou no corredor, olhou assim para o bagageiro, ele viu ali a mala dele e o pacote de biscoito dele ali, fechadinho no lugar onde estava. Ele comeu o biscoito do hippie. Mas tem um detalhe, ele fez isso, ele estava sinceramente enganado. Porque era o mesmo pacote, era a mesma marca, o mesmo biscoito, tudo levava a crer que o hippie tinha aberto o pacote do biscoito dele. E ele reclamando com o hippie e comendo o biscoito do hippie. E o hippie, ainda sendo gentil, ainda deixou metade para ele. Por que eu quero encerrar com essa história? Será que alguém entrou aqui essa noite sinceramente enganado?
Será que alguém entrou aqui e descobriu que anda comendo o biscoito do hippie? De repente você chega e descobre que os mandamentos estão em vigor, que tem que guardar sim, que o dia santificado é o sábado. Amigo, numa situação dessa não há o que fazer. Nós temos que ser sinceros com Deus. Se você andou comendo o biscoito do hippie, não tem problema, pede perdão a Deus e segue em frente. E se coloca em harmonia com a sua lei. Você estava sinceramente enganado. Eu descobri aos 40 anos de idade que eu passei a minha vida comendo o biscoito do hippie. E tive que ter a humildade de reconhecer e tocar minha vida com Deus. E colocar minha vida em ordem. Portanto, se alguém se sentiu assim essa noite, se você vai embora para casa, lembre-se, você comeu sinceramente enganado. Mas é preciso reconhecer isso, porque permanecer no erro não é uma atitude inteligente. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta, venha saber em que lugar Deus marcou encontro com o seu povo e continua encontrando. Eu vou pedir ao pastor para orar.